Salve, salve, seus nerds da internet, tudo de boa com vocês? Aqui quem fala com vocês é o Cabes, aí voltando a fazer reviews aqui no canal, né? Segundo vídeo aqui no canal, se Deus quiser, depois dessa volta aí, né, dos que nunca foram, né? Mais uma oportunidade aí pra você descobrir que estava inscrito no canal, que não sabia nem mais da existência, para você aí se inscrever, com certeza vai ter gente que vai fazer isso aí, véio, pelo amor de Deus. Mas enfim, hoje aqui trazendo mais um vídeo de review aqui pro canal, e eu tô aí numa jornada de começar, né, a rever alguns aí, né? Nossa, sotaque é tan taran, tan tan tan. Tô aí numa jornada de, assim, ver realmente alguns dos animes que foram mais hypados durante o ano, né? Principalmente aí me preparando para o Anime Awards da Crunchyroll, né? Vendo aí alguns desses animes aí que foram muito bem falados aí durante o ano. E o primeiro aí que eu decidi ver aí foi o Diário de uma Apotecária, né? O The Apothecary Diaries, que eu não vou nem tentar falar esse nome em japonês porque eu nem decorei, nem tô com o meu My Anime List aqui aberto para ver essa coisa, né? É uma coisa realmente bastante complicada nesse ponto. Mas antes de começar, né, temos aqueles avisos bem básicos de sempre, né? Se você chegou aqui de paraquedas aqui no canal, aproveita já para dar o like aí nesse vídeo aí e se inscrever aqui no canal. Vídeos novos aí, toda vez vou tentar estar postando 2 ou 3 vídeos aí na semana, né? Sempre no que der aí, nas condições aí, se der nas condições para poder postar essa quantidade, eu vou estar postando. Mas vamos lá, né? Começando já aqui, dados esses avisos assim da paróquia, né? Vamos já começar a falar aqui sobre esse anime que, honestamente, eu não estava com muita expectativa sobre ele não, né? Porque quando foi a primeira vez que eu ouvi falar da existência dessa obra, né? Lá pelo lado de meados de janeiro, eu resolvi reacompanhar nessa questão nas notícias de animes e mangás, né? E existem algumas páginas que elas colocam a quantidade de vendas por semana aí dos seus mangás, né? E uma dessas páginas que é a mais famosa de todas, né, que é a Oricon, né, que a galera sempre gosta de ver as estatísticas de vendas que são divulgadas por lá, sempre dizia que o Diário de uma Apotecária, né, vou falar dessa maneira aí para ficar mais interessante, né, ele sempre estava lá entre os mais vendidos, né? Ele sempre, todas as semanas, ele sempre figurava dentro dos mais vendidos e inclusive foi um dos mangás mais vendidos aí do primeiro semestre do ano, né? Eu tenho, acho que esse gráfico baixado aí, se você tiver isso aí ainda, se não tiver do mesmo jeito, eu vou estar pesquisando para colocar aí na tela para vocês. Vocês já devem estar vendo aí que ele foi um dos mangás mais vendidos aí do primeiro semestre. E isso, sim, já me levantou um grande interesse em assistir esse anime, né? Porque, poxa, é um dos mais vendidos aí desse período aí, então deve ter alguma qualidade, né? E outra também levando em consideração é que a nota dele lá no Anime List, se não me engano, é 8.8, alguma coisa próxima disso aí. E também o que me fez ter bastante interesse nele, porque é sim uma nota bastante alta, então isso foi o suficiente para me fazer gerar interesse em assistir esse anime, né? E uma coisa bem interessante que eu gosto muito de fazer é que eu não vejo sinopse, eu não vejo nada, né? A máxima de coisas que eu via eram os visuais que eram divulgados desse anime, né? E eu sempre vi algumas coisas ali e era tudo que eu sabia. Era tipo, eu literalmente julgava o anime pela capa dele, né? Eu não via sinopse, não via gênero, não via se era adaptação direta de mangá, não via se era adaptação direta de light novel, e eu só sabia disso aí tudo, né? Então eu fui ver esse anime sem realmente saber nada sobre ele, né? Em um país fictício com muitas semelhanças com a antiga China medieval, a jovem Mao Mao levava uma vida tranquila ao lado de seu pai, um boticário renomado. No entanto, sua vida muda da noite para o dia quando ela é vendida como uma simples serva no palácio do imperador. Já essa sinopse, ela é uma sinopse que me pegou quando comecei a assistir realmente o anime, né? Ela já me pegou, a premissa da história já me pegou completamente de surpresa, né? Porque ela já é levada logo no primeiro episódio para dentro do palácio imperial, né? Dessa China fictícia e assim, com todos os materiais de divulgação que eu tinha visto, né? Que eu acabei de falar sobre isso, inclusive, eu achava que ia ser só mais uma história de romance histórico que eu com certeza ia reclamar porque ia ter um relacionamento tóxico abusivo. Mas na verdade, felizmente para mim, não foi desse jeito, porque eu me deparei na verdade não com a história de romance, mas sim com a história, uma trama de mistério e investigação. Pois é, Diários de uma Apotecária, se você não sabia, é uma trama de mistério e investigação, que pelo fato dela ser uma apotecária, né, que é uma pessoa ali que sabe lidar com várias ervas ali, vários medicamentos ali, inclusive venenos também. É uma pessoa, a protagonista, né, que é a Mau Mau, ela consegue lidar muito com isso, na verdade ela até tem até uma tara por esses negócios assim, né, ela é bem obcecada por isso. Você vai girar ali dela tentando ali desvendar alguns casos de envenenamento, outros casos de
de comidas que as pessoas às vezes passam mal, não sabem por quê, casos de morte que não necessariamente são assassinatos. Então é muito interessante essa premissa e é uma coisa que já me pegou completamente de surpresa. E tem sim um subtexto ali de romance, você tem ali o par romântico masculino, né, da protagonista, é uma obra shoujo, né? Então você vai ter todas essas características assim. E aqui também nós vamos nos deparar com uma trama que ela é muito boa para os lançamentos semanais, porque ela é uma trama episódica, você tem ali, principalmente na primeira metade, vários mini casos ali que vão sendo resolvidos por episódio, só que o anime, a história é muito competente ao ponto de que sempre deixa, né, um gancho para o próximo episódio, mas também vai dando pequenos foreshadowings que você vai percebendo que vai desembocar numa trama maior, uma trama mais contínua, mais lá no final da temporada e também mais lá no fim da história, né, onde o anime ainda não adaptou, né, inclusive já está anunciada a segunda temporada, visto o seu sucesso que foi essa primeira. Então, apesar de, como eu falei agora, a trama ela ser bem episódica, ela serve das duas maneiras, porque apesar dela ser, né, episódica, né, como eu falei, ela vai sim construindo uma história maior, o que deixa a história muito boa de ser consumida semanalmente, né, como ela tinha sido lançada, e te deixa curioso para saber o que vai acontecer no futuro, né? Inclusive, quando você já está assistindo, como foi o meu caso, já assistindo com todos os episódios já lançados, é uma história também muito boa de se assistir, de se consumir. Ele é um anime muito legal de assistir, é um anime que foi muito bem dirigido, a competência dele foi bem legal, em te entretém em vários momentos, nos momentos de comédia são bem legalzinhos, eles trazem ali uma quebra na situação ali que tira algumas risadazinhas, né? Não é aquela coisa que você chora de rir e tudo mais, mas é aquela comédia que é muito bem-vinda para aliviar a situação e dosar muito bem o ritmo da história, né? Também falando da produção em geral, é um anime que apresenta poucas falhas ou quase nenhuma falha na animação em questão, não que a animação seja muito cobrada aqui nesse anime, né? Não tem aquelas cenas de ação, tudo mais, muita movimentação e tudo, só que a direção, a animação, elas permaneceram muito consistentes ao longo de todos os episódios e permitiu assim que eu desfrutasse dessa história com uma leveza assim, ou com um interesse que normalmente as histórias elas não conseguem muito, né? As histórias muito intensas, as histórias muito lentas, elas não vão conseguir isso, mas a direção e a animação conseguiram se manter assim bem consistente ao longo de toda ela, fora a trama que já é bastante interessante, por sinal, ela é muito instigante, na verdade, né? Essa é a melhor palavra de dizer, uma trama muito instigante que você realmente quer acompanhar ela ali durante uma boa parte do anime. Mas as únicas coisas que me incomodaram realmente nesse anime foram da trama em si, porque foi o fato de a Mau Mau ela ser sequestrada para servir dentro do Palácio Imperial, você vai trazer toda aquela questão lá da China medieval, no caso das mulheres que são levadas como concubinas, milhares de mulheres sendo levadas como concubinas, vai ter esse fato muito de, as cortesãs e tudo mais, e assim, não tenho nenhum problema com isso, sabe, no sentido de, eu já vi muitas histórias que abordam isso, mas do jeito que, no caso, a autora, né, que é baseado, se não me engano, numa obra de light novel, o Apothecary Diaries, que depois foi adaptada para mangá e finalmente foi adaptada para anime agora, você vê que em alguns momentos a trama, essa temática, não, eu acho que ela é tratada de uma maneira que eu não acho muito legal, sabe? Inclusive, um dos personagens que ele é tratado de uma forma durante toda uma boa parte ali do anime, no final, a autora diz assim, tá vendo? Agora ele é do bem, tipo, não faz não tem muito sentido nesse quesito, né? E assim, eu não curti muito toda essa desconstrução que fez desse personagem. E eu percebi também que com isso eu começou a abrir alguns insights assim na minha cabeça de tipo, poxa, certos temas, certas maneiras que esse tipo de tema é tratado, eu não achei que foi tratado de uma maneira muito legal, não naquela coisa de que absurdo e tudo mais, mas é tipo assim, você olha e você diz assim, cara, esse tema não devia ser tratado muito dessa maneira, né? Mas enfim, não foi uma coisa assim que, meu Deus, que coisa absurda. Foi uma coisa que me incomodou, mas que não foi muito disso também, né? E agora, pra finalizar aqui com um ponto positivo, é que esse anime teve uma curiosidade muito grande em mim, que poucos animes conseguem fazer isso, né? Que chegou ali na metade do anime, né? Esse anime tem 24 episódios, chegou ali no episódio 12 e 13, eu realmente, quando terminava ali de assistir os episódios pra ir dormir, né? Que normalmente eu assisto ele de noite e logo depois vou dormir, eu ficava com aqueles personagens na cabeça, ficava com a história na cabeça, eu queria assistir mais episódios desse anime. E hoje em dia não tem muitos animes, felizmente, né? Não tem muitos animes que me gerem isso, de querer realmente, assim, quase com compulsão de assistir mais episódios seguidos, né? Isso foi lá mais pra metade, né? Mas na segunda metade realmente esses temas começam a ser abordados de uma maneira que eu não acho muito legal e foi assim diminuindo a minha vontade de querer assistir, mas eu cheguei até o final dizendo assim, caramba, foi bem legal acompanhar essa história aqui, que eu espero que a segunda temporada avance alguns certos temas, avance algumas outras tramas, porque assim eu acho que vai ficar mais interessante, né? Que eu quero que evolua do ponto que parou aqui, porque The Apothecary Diaries é sim, pra mim, é uma história bem legalzinha, mas também levando em consideração uma coisa, eu não entendo por que essa história ela gerou tantas vendas assim
para o mangá, né? É uma história para mim que foi legal, mas eu não entendo realmente como é que uma história dessa realmente vendeu tanto naquele tempo, né? Eu acho que isso prova que a indústria de anime está um pouco mais fraca do que o normal nesses últimos tempos, mas que sim, é uma excelente história que deve ter tocado algumas pessoas, porque vai tratar de alguns temas ali realmente bastante pesados ali da segunda metade para frente, né? E depois de todo esse lenga-lenga, eu finalmente dei uma nota 8 aí para The Apothecary Diaries, que foi um anime bem legal de se acompanhar, como eu falei, um anime que a direção é muito competente, um anime muito gostosinho de se acompanhar, é um anime muito bonito, né, que ele não tem aqueles momentos drásticos de animação, mas a ambientação, ela é muito bem feita, ele é muito bem, assim, ele é bem produzido, assim, não é muito bem produzido, né, mas ele é bem produzido, ele é consistente e consegue ele manter o ritmo da história até o final e te deixar intrigado para onde a trama, para onde a autora, para onde a história vai te levar. E é por isso que eu dei essa nota aí para The Apothecary Diaries. E lembrando também que tudo isso aqui agora não passa na minha opinião. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações de vídeos novos aí toda semana. Muito obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui!